Apresentação aborda o estudo da influência da flexão do tailboom em análises de cargas em vantes. Essa pesquisa foi desenvolvida visando aplicações em aeronaves de aerodesign. Mas o que é o aerodesign? Se trata de uma equipe de competição que desenvolve aeronaves cargueiras com base em um regulamento atualizado anualmente. Essa regra atribui pontuações que dependem diretamente do peso carregado e do peso vazio da aeronave, o que incentiva a construção de estruturas cada vez mais leves. O tailboom, estrutura que aqui é estudada, é responsável pela união da fuselagem às empenagens, superfícies responsáveis pelo controle da aeronave em voo. Assim, está submetida a esforços de flexão e torção ao longo de toda a missão. A flexão, que é o alvo desse estudo, pode ocasionar deformações que talvez comprometam a qualidade de voo e os carregamentos aerodinâmicos, motivando essa pesquisa. Para isso, a estrutura do conjunto tailboom e empenagem horizontal foi aproximada como engastada no ponto de junção na fuselagem. E ao aplicar as forças aerodinâmicas, assumimos que o tailboom se deforma, alterando o ângulo de incidência da empenagem. Desse modo, a partir de parâmetros de rigidez, amortecimento e inércia, podemos estimar a variação desse ângulo de incidência ao longo do tempo, como um sistema massa-mola amortecedor. A seguir, serão apresentadas as formas de obtenção desses parâmetros. A inércia foi estimada a partir do modelo em CAD, feito no software OnShape. Foi atribuído a cada componente da estrutura sua respectiva densidade. Assim, a partir da função MassProperties do software, é possível obter a inércia de cada componente com relação ao ponto de pivô. Posteriormente, cada valor é somado, resultando na inércia total do conjunto. O amortecimento foi obtido de forma experimental. Para isso, foi fixado um acelerômetro na empenagem conectado a uma placa Arduino para a coleta dos dados. Aplica-se um deslocamento inicial e, a partir das oscilações da estrutura em resposta livre, as acelerações são obtidas ao longo do tempo. Para estimar o fator de amortecimento, foi usado o método de decaimento logarítmico. A frequência natural foi estimada pelo intervalo entre os picos de oscilação e, como a inércia já havia sido calculada, foi possível encontrar o valor de B do conjunto. A rigidez também foi estimada experimentalmente. Para isso, foi usado um inclinômetro digital e foram aplicados pesos na empenagem horizontal. Ao aplicar diferentes pesos, foi possível obter diferentes deslocamentos e então foi feita uma regressão linear para a estimativa do coeficiente angular. Visando cobrir eventuais imprecisões no cálculo dos coeficientes do sistema, foi feito um teste de sensibilidade de parâmetros, analisando também o tailboom para caso a rigidez seja equivalente a apenas 70% do valor calculado. O gráfico mostra a resposta da aeronave, nos 3 diferentes modelos, a uma entrada de manobra checked. Para o cálculo das cargas, a aeronave foi modelada no software AVL, escolhido pelo baixo custo computacional e por sua simplicidade. O software utiliza o modelo VLM para cálculos aerodinâmicos, que apesar de subestimar os valores de arrasto, possui uma boa previsão de sustentação, que é determinante para a obtenção dos casos críticos da estrutura. Então, foram analisadas outras condições de voo além da manobra checked, sendo elas manobra pull-up, um comando abrupto de profundor no sentido de levantar o nariz da aeronave, manobra pushover, também um comando de profundor, mas no sentido de mergulhar a aeronave, e uma rajada de vento vertical. Nos gráficos, é possível observar os valores obtidos de carregamento aerodinâmico, forças cortantes e momentos fletores e torsor. A descontinuidade das curvas se deve à fixação na fuselagem, que é capaz de transmitir esforço. Também observamos que é difícil distinguir, para uma mesma manobra, as curvas de cada modelo, rígido e os flexíveis, novamente indicando que as respostas são realmente muito próximas. Para outra visualização, foi feito um envelope de esforços, que exibe os pares de máximo carregamento. À esquerda, vemos a força cortante em Z pelo momento torsor, e à direita, o momento fletor em X pelo momento fletor em Z. Em alguns casos, o modelo rígido trouxe condições de voo mais críticas que as do modelo flexível. Quando o contrário ocorreu, as diferenças nos valores dos esforços máximos foram inferiores a 3%. Por fim, concluímos que, para a estrutura analisada, um tailboom confeccionado com treliças de carbono pultrudado, o modelo rígido apresenta resultados satisfatórios, sem necessidade de um modelo mais complexo como os flexíveis, que chega a ter um custo 3 vezes maior computacionalmente. Ainda assim, é comum ver aeronaves com outras configurações de tailboom, como estrutura caixão de madeira balsa ou tubo de fibra de carbono, que costumam apresentar maior flexibilidade e, portanto, seria interessante repetir esse estudo para essas estruturas.